Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. PVBI 11, vale a pena? Venha saber. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo e na data em que eu gravo fundo de lajes corporativas, né? E na data que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 96,12. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 8,40% e é um fundo que está sendo negociado a um PVP de 0,93. Isso significa que o fundo está com 7% de desconto. É um fundo que negocia com altíssima liquidez, uma média de quase 6 milhões de liquidez diária, 5.930.000, e ele vem de uma variação positiva de 2,95%. Ele recentemente teve uma queda, tá? Mas praticamente recuperou toda a queda que ele havia tido. Então o que a gente observa? Esse é um fundo de base R$100. Ele vem a mercado depois da situação pandêmica lá em março de 2020. Ao contrário do segmento de lajes corporativas, esse fundo está sofrendo muito menos do que o segmento. Então desde que ele veio a mercado, ele ficou ali orbitando próximo a R$100. Lógico que menos, né? Mas assim, infinitamente menos descontado do que os seus pares. Então ele chegou a ser na base 100, lá no final de 2021 ele estava sendo negociado na casa de R$95. Desde agosto a setembro de 2021, esse fundo caiu para baixo de 90, 80 e poucos reais durante um período, mas ele apresentou uma boa recuperação, quase voltando a R$100 no final do ano de 2022. Mas esse aqui foi o período eleitoral em que os fundos de tijolos tiveram uma boa apreciação. Passado esse período, o fundo tem as suas cotas novamente ali abaixo dos R$90, algo na casa de R$86, R$87, mas desde março do ano passado, o fundo veio numa ótima recuperação, inclusive rompendo os R$100, chegando inclusive próximos a 110. Mas, como o mercado, esse setor vem sofrendo muito, né? O fundo recua novamente, regredindo ao seu VP, aos R$100 pelo menos, né? A base hoje o seu VP é mais do que R$100. E recentemente o fundo teve essa queda. Neste momento aqui, eu tentei comprar aqui nessa casa dos R$90, não consegui pegar nesse valor, mas comprei aqui a 92. Foi o momento em que a gente fez a compra para a carteira pública do canal. Na carteira fechada, né, eu até consegui comprar, não tanto que eu queria, comprei um pouco aqui nessa faixa de R$89, R$90, mas como o nosso dinheiro é finito também, né? Eu não consegui pegar muito aqui na carteira fechada, mas na carteira pública eu mostrei essa movimentação aqui a R$92. Para mim, como eu já me posicionei, né, para carteira pública, tanto faz, mas eu não sou daqueles que gosta quando vê cota subindo. Um bom ativo, qualidade, que a gente vê esse tipo de queda aqui, eu vejo mais como oportunidade do que desespero, como eu vejo alguns aí totalmente desesperados, né? Tem alguns motivos pelos quais meio que justifica sim o fundo ter essa queda, mas isso aqui eu vou deixar para falar melhor lá dentro do relatório gerencial. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações, como o nome do fundo, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor geral, ele é de renda, lajes corporativas, tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação a taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e também vamos deixar para ver sobre vacância lá dentro. Esse é um fundo que conta com 167 mil cotistas, mais de 27 milhões de cotas emitidas, e ele já teve uma apreciação no seu valor patrimonial, ele teve uma avaliação aí positiva. Então é um fundo de base 100, mas que hoje o seu patrimônio já vale ali na casa de R$104. Ele tem um valor patrimonial aí de quase 3 bilhões, né? 2 bilhões 830 milhões, e o último dividendo entregue pelo fundo foi de 65 centavos. Atenção, cuidado e aviso. Acredito eu que em breve o fundo infelizmente vai diminuir esse dividendo para algo na casa de 60, 56, 57 centavos. Aguardemos para ver se isso vai se concretizar. Esse vídeo é gravado com antecedência, então eu estou gravando ele em julho, mas ele só vai ao ar em agosto. Então, provavelmente lá já vai ter sido anunciado esse dividendo. Vamos ver se ele vai manter esses 65 centavos. Eu acho que para o próximo ele ainda consegue manter, mas acredito que em breve ele vai ter uma diminuição desses dividendos aí. Continuando aqui no site, agora a gente vê o yield médio do fundo, né? E a gente vê uma melhora no yield médio do fundo. Parte disso se dá porque o fundo melhorou os dividendos entregues
E também porque a cotação tinha tido uma certa queda, né? Quando você vê uma queda na cotação, o dividend yield meio que sobe. E nominalmente a gente vê, aí sim. O que eu costumo dizer? Quando você investe em um fundo de tijolo, você deve buscar que o seu patrimônio ele valha mais. Então esse é um fundo de base 100 e, mesmo que timidamente, enquanto todo o segmento de lajes você vê cada vez valendo menos, aqui ele conseguiu ter uma apreciação do seu patrimônio. Ele já vale mais do que valia antes. E outra coisa que se busca é que o seu aluguel valorize. Então esse fundo veio com a melhoria dos seus aluguéis entregues. Essa última entrega aqui, na minha humilde opinião, foi uma entrega baseada em não recorrente, de vendas de imóveis, sendo que esse dividendo aqui é algo um pouco mais real, um pouco mais dentro da realidade, mas ainda assim, dentro desse resultado aqui, ainda tem um pouco, um resquício de não recorrente. A gente vai ver isso lá dentro do relatório gerencial. Mais abaixo a gente vê as entregas do fundo. Então ele teve aquelas entregas ali atípicas de 70 centavos e atualmente está nesse patamar de 65. Então no dia 28 de junho, o fundo pagou no dia 5 de julho esse valor de 65 centavos e quando esse vídeo for ao ar, provavelmente, né, ele com certeza já vai ter sido anunciado ali julho para pagamento em agosto. De novo, acho que eles ainda conseguem manter 65, mas até o final do ano, se não houver não recorrentes ou eles conseguirem fazer locação dos espaços vagos, vai ter diminuição aí dos dividendos entregues pelo fundo. Aguardemos. Mais abaixo aqui, a gente vê a rentabilidade do fundo. Esse é um fundo que não tem, ele tem mais de 2 anos de existência, mas não tem 5 anos ainda. Ó. Ele tem alguns meses aqui para ter 5 anos de existência. Então, nesse período, a rentabilidade dos outros indicadores nesse período, ó, o IDIV vem com a rentabilidade de 56%, o fundo com 28%, mesmo com todas essas quedas recentes, né, ele ainda vem com rentabilidade positiva. O CDI do período 47, o IPCA 33, o IFIX 29 e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, vem com 56%. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação ajuda demais. Outra forma de apoio financeiro, torne-se membro aqui do nosso canal. É um valor barato e irrisório, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Um valor baratinho, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com mais de 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. A nossa planilha aí é um ótimo produto, versátil, com muitas funcionalidades. Adquirindo a nossa planilha, além de todo o apoio, você ainda vai ter. Ela vai te ajudar em muito na sua organização de ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo você comprar. Então adquira essa planilha, porque além de tudo, ainda é uma forma de apoiar financeiramente o nosso trabalho. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos FIAGROS, e-books de ótima qualidade, com conteúdo muito agregador, baratos, acessíveis, e você adquirindo os nossos e-books, vocês nos apoiam financeiramente. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudam. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial, e é um relatório bem recente, ele praticamente saiu na data que a gente está gravando o vídeo. Então o que a gente consegue observar? O fundo, ele mesmo já diz as regras e as normas. Ele vai investir no mínimo 2/3 diretamente em imóveis, mas eles também podem investir em outras classes aí. A gente vê que a taxa do fundo é 1%, sendo que 0,8% vai para gestão. Continuando aqui, a gente vê algumas informações que a gente já viu, né? Patrimônio líquido, o fundo teve uma reavaliação positiva, hoje ele vale 104, sendo que ele é de base 100. Essa parte ele traz como destaque, mas ela vai aparecer lá na frente no relatório. Ele fala o seguinte, que no último mês tivemos importantes atualizações em nossa carteira. Então eles tiveram novas locações, então eles tiveram a locação lá no, se eu não me engano isso aqui é Vila Olímpia, tá? É pouco, é quase nada, 375 metros quadrados para o fundo é muito pouco. Então, mas teve locação, alugou, né? E isso reduziu a vacância do imóvel para 34%. Devoluções, então teve anúncio de devolução do imóvel do locatário Santo André. Como o contrato prevê um aviso prévio de 90 dias, a devolução está prevista para a competência de junho. Reajustes, isso aqui foi algo muito positivo. Eu acho que foi algo que amenizou essas vacâncias que o fundo... Esse fundo, ele era praticamente sem vacância.
E ele comprou vários imóveis. Só que os imóveis que ele comprou, ele já comprou imóveis com vacância. E aí, essas vacâncias aí, principalmente esses anúncios de devolução e tal, eu acho que isso corroborou para o mercado estar jogando as cotas para baixo. Mas esses reajustes revisionais também devem ter ajudado as cotas irem para cima. Ó, no dia 25 de junho, informamos via gestor a renovação do contrato China Construction Bank, eita inglês, hein? Referente a 6 mil metros quadrados. E esse aqui, ó, trouxe um aumento de 56% em cima do contrato anterior. Adicionalmente, no ativo The One, também teve uma revisional e aumentou em 42% frente ao contrato anterior. A renovatória lá desse China foi para 2027 o vencimento e desse atual no The One para 2029. Então, além de renovar com revisão para cima, né, ainda prolongou bastante os contratos. Considerando essas movimentações, a vacância do fundo física é de 16% e a financeira de 8%. Amor, por que físico tá vago 16%, mas financeiro tá menor? Aqui entra, provavelmente, multa, carência, principalmente RMG. Então, às vezes, tá sendo pago mesmo com o imóvel sendo vago. Então, esse é mais um ponto de atenção que eu vou mostrar para vocês. Tudo isso eu estou trazendo o seguinte, eu tenho esse fundo, eu sou conflitado, eu gosto dele, mas eu sei que muito provavelmente vai ter uma redução nos dividendos. E as pessoas provavelmente vão se desesperar, deve ter queda na cotação, e eu espero que caia uma certa quantia, que para a carteira pública do canal, eu consiga comprar mais uma cota com essas quedas, né? Porque se cair muito e minha exposição ao fundo diminuir, pode ser momento para eu comprar mais uma cota para voltar a ter a exposição que eu quero. Então aguardemos, mas de novo, acho que vai ter queda no dividendo e isso vai ter diminuição também na cota do fundo. Aqui ele fala o ativo Cidade Jardim, que foi o ativo que ele comprou por último, principalmente é um ativo de classe AAA. Fica na Avenida Cidade Jardim, na região da Faria Lima. Não fica na Avenida Faria Lima, mas fica na região, a gente vai ver isso depois num gráfico aqui. Ele comprou 43% desse imóvel. Ativo Cidade Jardim, eles pagaram 280 milhões na participação do fundo, sendo que desse valor, eles pagaram 155 milhões em dinheiro, que eles tinham captado, né? E 124 milhões foi pago por meio de subscrição. Então eles pagaram cotas para o pessoal lá do Cidade Jardim. Continuando aqui, ele fala sobre rendimentos e performance. Essa parte eu vou pular, tá? O fundo ainda tem 8 centavos de reserva, mas acredito que com o passar dos meses isso aqui vai ser zerado, vai ser liquidado, vai acabar essa reserva. Aqui ele fala sobre liquidez, mas o que chama atenção para mim é esse salto no número de cotistas, ó, que era 113 mil no ano passado e atualmente está nessa faixa de 167 mil, né? E aqui ele mostra a carteira de ativos. Então, hoje o fundo conta com 6 imóveis, ele é dono de 100% do Park Tower, tá aqui a imagem do Park Tower. FL 440, o fundo é dono de 100%. Union Faria Lima, o fundo é dono de 50%. Tá aqui os imóveis, né? O Vila Olímpia Corporate, o fundo é dono de 65%. O The One, o fundo é dono de 58%. E o Vera Cruz, o fundo é dono de 36%. E o Cidade Jardim ainda não aparece aqui, que é o 7º imóvel que o fundo possui. E aqui que está, ó, quantos locatários ele tem nos seus imóveis e quanto de vacância física. Não tem vacância no Park Tower. O FL 440 tem 12% de vacância. O Union Faria Lima está praticamente vago, mas não traz vacância financeira, porque está tendo RMG. E tá para acabar RMG, só tem mais 11 meses de RMG. Vila Olímpia Corporate, 34% de vacância. The One, 20% de vacância, mas tem RMG também, né? Vera Cruz não tem vacância. Então, esses imóveis que o fundo trouxe, são imóveis que ele trouxe para dentro do portfólio já com alguma vacância. Então, esse é um ponto aí de atenção. E aqui a gente vê o quanto que esses imóveis representam nas receitas do fundo. Então, os dois principais imóveis é o Park Tower e o FL 440. Os demais já não são tão representativos assim. Mais abaixo aqui a gente vê onde ficam os imóveis, né? Então, ele acabou de adquirir o Cidade Jardim, que é o 7º imóvel aqui do portfólio. Ó. Os demais, aqui, ó, é a Avenida Faria Lima. Então, o FL 40 fica realmente na Faria Lima. O Deon fica bem próximo da Faria Lima. O Vera Cruz aqui também fica bem próximo da Faria Lima. O Union Faria Lima também está aqui na região da Faria Lima. Agora o Park Tower é um pouco mais distante, mas querendo ou não ainda é nessa região, né? O Vila Olímpia está bem próximo da Faria Lima aqui também. E o Cidade Jardim, como eu disse, não está na Faria Lima, mas também está bem próximo aqui da Faria Lima. Depois dessa última aquisição,
Hoje, 75% do portfólio é AAA e ele vai ter ali 25% dos seus ativos como AA, que também é de altíssima qualidade, né? Até B são ativos bons, B, duplo B, triplo B. Agora, padrão A, cada padrão desse A, AA, AAA, é porque tem altíssima qualidade ali inserida nos ativos. Aqui a gente vê a carteira do fundo e os segmentos dos seus inquilinos, né? Hoje, setor de saúde é 29%, instituições financeiras 25% e todas as outras classes de segmentos aí. Outro ponto positivo, que era algo que trazia bastante risco para o fundo, era que a Prevent Senior antes representava 50% dos inquilinos. Hoje já reduziu para 27%. Foi um ótimo trabalho, mas ainda é muito, né? Mas já reduziu bastante. Então ele tem também 19% de RMG, que é muito para o fundo. Quando essa RMG acabar, se não ocorrer a alocação desses espaços, pode impactar o fundo, então fique sempre atento a isso aqui. A UBS e todos os outros inquilinos são bem mais pulverizados, abaixo de 10%, então não representam grande concentração. Aqui a gente vê os percentuais, né, por ativo e os contratos, né? Então ele tem a maioria dos seus contratos típicos, o que isso aqui, por mais que de uma certa forma não traga aquela segurança do atípico, mas também são contratos mais reais, né? A renda que gera desses contratos são mais reais com o mercado do que os contratos atípicos trazem. Metade dos seus contratos são indexados a IPCA, 32% a IGPM, ele tem também a INCC e também sem indexadores, que provavelmente é RMG. Quando que tem reajuste nos seus contratos? A maior parte se dá ali em abril, mas também janeiro e junho e também setembro são meses com destaque. A carteira de ativos, essas locações, evoluções e reajustes, a gente já viu lá no início do vídeo, né? Quando que vence os seus contratos? Nesse ano, venceu ou está vencendo 10%, o ano que vem 7%, e aí um ano desafiador para o fundo vai ser 2026, ele vai ter 23% dos seus inquilinos vencendo contratos, mas vamos aí acompanhar e verificar se a gestão vai continuar conseguindo fazer o bom trabalho que eles vêm fazendo até aqui, né? Mas é um ano desafiador. Revisionais, esse ano, 46% dos seus contratos tiveram ou estão tendo revisionais, e até aqui a gestão vem conseguindo repassar os valores, né? E aí no ano que vem não tem tanto assim, 2026, mais 31% de revisionais. Geralmente são momentos em que pode ocorrer uma valorização dos aluguéis do fundo aí, eles conseguirem fazer com que isso tenha reajuste. Como eu falei para vocês, esse é um fundo que não tinha histórico de vacância, e essa vacância que começou a ocorrer no fundo aqui, ela está se dando mais em razão dos ativos que ele comprou já com vacância do que do portfólio que ele possuía antes. Então isso tem um ponto ótimo de pulverizar e diversificar o risco do fundo, mas ele trouxe alguns ativos com vacância para dentro do seu portfólio, e isso também impacta de uma certa forma aí no fundo, então pode ser algo que tenha assustado alguns cotistas. E aqui ele traz também as movimentações, esse gráfico é recente, né? Nos últimos relatórios que ele está trazendo, ele não trazia antes. Então a gente vai ver no mês a mês, ó, locações e devoluções. Aí em fevereiro, devolução, ficou estável, teve devolução, mas de certa forma a gente já vê, mesmo que timidamente, uma redução na vacância do fundo. Isso para mim é algo muito positivo. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Basta simplesmente aqui no vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós temos o objetivo de chegar a 20 mil inscritos, então se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí pra nós. E aí? Você conhecia esse fundo? Você tem ele no seu portfólio? Na minha humilde opinião, do setor de lajes corporativas, esse é o melhor fundo do segmento. Tem outro fundo agora que está vindo com ótimo trabalho, né? O fundo FATN, mas para mim, indiscutivelmente, o PVBI é o melhor fundo do segmento. E geralmente bons fundos são caros, são fundos com ágio ou que o mercado coloca ele para cima e aí o seu dividendo não fica tão atrativo. Comenta aí, você tem o PVBI, você já conhecia, você não tem nenhum fundo do setor de lajes? Comenta que seu comentário é interessante. Como eu já falei antecipadamente, né? Eu sou conflitado, eu tenho esse fundo tanto na minha carteira pública quanto na fechada. Eu acho que ele entrega um ótimo rendimento frente ao risco-retorno que ele carrega e acho que a gestão faz um ótimo trabalho.
Agora, tem esses pontos que eu estou falando. Provavelmente vai ter queda nos rendimentos, mas eu acho que para o médio e longo prazo, esse fundo ainda vai entregar uma ótima performance e um ótimo resultado. Ele tem tudo para ter uma ótima apreciação com o passar dos anos e ser um dos melhores fundos do nosso mercado aí. Agora, o fato de eu estar falando esses pontos aí, eu estou trazendo pontos de risco, pontos de atenção, né? O fato de eu estar falando tudo isso sobre esse fundo não significa que ele seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Veja o vídeo com atenção, abra o relatório, para que você mesmo possa chegar e tirar as suas próprias conclusões. Nós temos um canal secundário, o canal Amu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos e monetizar esse canal. A primeira meta dos 50 inscritos já foi atingida, e agora nós estamos indo busca aos 100 inscritos. Vá no canal e se inscreva, nos ajude a chegar nessas metas aí. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial, e aqui é o ponto que eu estou falando para vocês. Ó. Ao término de junho, o fundo detinha contratos de locação, uma receita potencial mensal de 60 centavos. Essa receita foi negativamente impactada, ó, em 3 centavos por causa de vacância e 1% por causa de carência. E olha só, além do impacto positivo de 7 centavos devido ao recebimento da parcela mensal não recorrente da venda do ativo JK. Isso vai ocorrer até agosto de 2024. Então, sim, tem mais alguns meses para frente para que venha esse não recorrente aí, tá? Ele teve também 2 centavos devido a multas e outros recebimentos. Então, olha, o fundo teve um resultado aí de 64 centavos e ele foi impactado negativamente em 2 centavos devido a despesas e 8 centavos devido a despesas operacionais. E ele teve positivamente 10 centavos referente a receitas financeiras. Isso resultou numa distribuição de 65 centavos, mas aguardemos os próximos meses. Infelizmente, eu vejo queda na distribuição dos dividendos. Pode ser que o fundo surpreenda positivamente aí, mas eu estou reforçando isso o tempo inteiro. Depois não seja surpreendido, né? A quantidade de pessoas que investe, mas a quantidade de pessoas que estudam, que abrem relatório, que minimamente vê um vídeo, né, para pelo menos se informar, é mínima. Então, eu estou falando para você que gosta de acompanhar vídeos e tudo, para você não ser pego de surpresa. Depois volta aqui e me cobre, se cair a renda, né, pelo menos foi avisado. Enfim, continuando aqui, a gente chega na DRE, demonstrativo de resultado do fundo. Em maio, para competência maio, mais pagamento junho, né? O fundo apurou 16 milhões e meio ali, sendo que ele teve 500 mil de despesas imobiliárias, 2 milhões de despesas operacionais, que é o que vai realmente para o bolso da gestão, e as despesas totais de 2 milhões e meio. Então a gente vai ver, né? Só que eu vou pegar não pelo mês de maio, né? Mas sim pelo acumulado dos últimos 12 meses. E aí a gente vai ver na prática o que é que esses 17 milhões representam frente aos 144 milhões que o fundo receitou. Então vamos calcular aqui, 17 milhões, eu vou arredondar, 17,6, isso aqui vezes 100, né? Dividido por 144,6. Então a gente observa que as taxas do fundo estão ali na casa de 12%, acima de 10 eu já considero ser taxas careiras, né? E de 10 a 15 é um careiro aceitável. Então, por enquanto, as taxas do fundo começaram a ficar um pouquinho caras. Continuando, aqui a gente vai começar a ver a linha de tempo do que o fundo comprou e vendeu, né? Então, o fundo acelerou bastante de 2022 para cá, com várias emissões aí e aquisições. Ele tinha feito a venda de um ativo, mas depois disso ele fez várias subscrições e consequentes aquisições. Então, eu gosto bastante desse movimento que o fundo fez e aproveitar uma ótima janela para crescer. Sendo que a imensa maioria dos fundos de lajes não conseguiram aproveitar isso, né? Então aqui ele fala sobre o ESG e começa a falar o detalhamento dos ativos. Aqui eu não vou ler nada disso aqui. Qualquer coisa, eu vou passar rapidamente, mas você vai pausando o vídeo nessa parte e leia minimamente, tá? Para você entender um pouco sobre cada um dos fundos, ó. Cada um dos imóveis. É o FL 440. Esse aqui é o Park Tower. Esse aqui é o Union Faria Lima. O Vila Olímpia Corporate. O The One. O Vera Cruz. E aqui ainda não tem, né? O Cidade Jardim não está entre esses ativos aí com essas imagens, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira.
Considere ir lá no canal Mu Notícias e se inscrever para nos ajudar. Desde já, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.